Olá, você de casa. Vamos então a mais uma videoaula de geografia e hoje nós vamos falar sobre a população mundial. Bom, então, já que nós vamos falar sobre população mundial, nós precisamos fazer uma retrospectiva e analisar desde lá atrás o início da ocupação humana no planeta Terra. É bem verdade que durante muito tempo, muitos milênios, o ritmo de crescimento mundial da população era muito lento, porque havia uma elevada taxa de natalidade, ou seja, havia uma elevada quantidade de nascimentos, mas também havia uma elevada taxa de mortalidade. Morriam muitas pessoas. A expectativa de vida era muito baixa, até aproximadamente 40 anos de idade. Expectativa de vida é esse indicativo da vida média que alguém pode ter, dependendo de várias condições, como saúde, como alimentação, como violência e outras. Então, nos primórdios aí da ocupação humana, a expectativa de vida era muito baixa, era de até 40 anos, porque as pessoas elas não tinham qualidade de vida, trabalhavam muito, estavam expostas a muitos riscos. Então, havia uma elevada taxa de natalidade, havia também uma elevada taxa de mortalidade. Se nasciam muitas pessoas e morriam muitas pessoas, então ficava uma coisa pela outra, né? Ficavam anuladas as situações e então você tinha um crescimento que era um crescimento muito baixo. Se a taxa de natalidade fosse elevada e a taxa de mortalidade fosse baixa, você ia ter mais nascimentos do que mortes. Então aí sim haveria um crescimento acelerado da população, mas não era o caso. Então, em um primeiro momento, nós vamos ter essa situação aí do crescimento muito lento da população humana na Terra. Bom, e quero aproveitar para informá-los que já vimos aqui a taxa de natalidade, né, que vocês já conheciam esses índices com certeza. Só para frisar melhor, pessoal, a taxa de natalidade ela é uma taxa que vai medir o número de nascimentos a cada grupo de 1.000 pessoas em um intervalo de 1 ano em determinado local. A taxa de mortalidade é o número de mortes a cada grupo de 1.000 pessoas em determinado local em um prazo de 1 ano. E quando você tem a taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade, ou seja, quando existe mais nascimento do que morte, né? Mais nascimentos do que mortes, você vai ter o crescimento vegetativo. O crescimento natural, também você pode chamar assim, crescimento natural ou crescimento vegetativo. Quando você tem mais mortes, ou seja, uma taxa de natalidade maior do que a taxa de natalidade, você vai ter um crescimento vegetativo ou crescimento natural negativo, tá bom? Então, só esses 3 conceitos básicos aí, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e também agora crescimento vegetativo, que é só você pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O resultado vai ser a taxa de crescimento vegetativo, que também é chamado de crescimento natural. Bom, e essa realidade, pessoal, de taxa de natalidade elevada e taxa de mortalidade também elevada, o que fazia com que o ritmo de crescimento populacional fosse lento, ela vai persistir até o século XIX. Mas o que foi que mudou essa situação? Por que de repente o crescimento populacional começou a aumentar? Por que o crescimento populacional disparou? Então nós temos 3 situações, 3 recortes temporais que nós vamos analisar agora. Eu vou deixar aí também do lado a imagem para você ter uma noção melhor, se você quiser pausar o vídeo depois para ler com calma essas legendas que nós vamos deixar. É importante que você faça isso. Do século I até o século XVIII, né, que corresponde a esse período que nós já falamos aqui de crescimento populacional lento, né, isso acontecia por diversas causas. Doenças que eram numerosas, não existiam remédios, a medicina não era tão avançada como é agora, não existiam vacinas, então nós temos as doenças, nós tínhamos também as epidemias, né? Nós tínhamos também a fome, era uma época muito difícil, sobretudo na Idade Média, uma época muito difícil, onde as pessoas elas morriam literalmente de fome. E nós temos também as guerras. O ser humano, lamentavelmente, ele sempre foi adepto de guerras, né? Em épocas passadas, esse problema da guerra era um problema muito mais frequente. As nações elas não tinham uma diplomacia entre si, elas não resolviam as coisas
diplomaticamente, ou seja, não resolviam conversando, né? Seus governantes não se entendiam. Então era muito comum um país travar guerra com outro país. Isso também era um fator que elevava a taxa de mortalidade. O segundo recorte temporal, pessoal, vai de 1800, que é o último ano do século XVIII, até 1960. Aí nós vamos ter uma mudança no perfil do crescimento populacional. A população vai realmente crescer, vai disparar o seu crescimento. Esse aqui é o termo mais adequado. Disparou o crescimento populacional. E o que foi que aconteceu de um recorte temporal, que nós analisamos agora há pouco, para esse segundo recorte temporal? Nós tivemos avanços na medicina, nós tivemos avanços, por exemplo, o surgimento da anestesia, que não havia antigamente, nós temos o surgimento de vacinas, que aí você já vai eliminar várias doenças, como a varíola, por exemplo, foi uma doença que assolou principalmente a Europa, mas também outros países em outros continentes, né? Até exatamente essa época aí, século XVIII, século XIX. Hoje a varíola está erradicada do planeta. O termo erradicado é um termo que a gente usa para dizer que uma doença que ela não existe mais. Mas o que foi que aconteceu de um recorte temporal para o outro? O que foi que aconteceu de 1800 até 1960 que possibilitou, que favoreceu o crescimento populacional de forma tão acelerada? Nós temos aí, pessoal, vários fatores que vão nos ajudar a entender isso. Primeiro, nós podemos destacar a evolução da medicina. Nós temos aí o surgimento de várias vacinas, de doenças variadas. Então, algumas doenças elas vão ficar totalmente erradicadas. Algumas erradicadas apenas de alguns países, outras erradicadas do mundo inteiro. E aqui eu posso citar, por exemplo, uma doença chamada poliomielite, que vocês já devem ter ouvido falar. Toda criança brasileira, até os 5 anos de idade, ela tem que tomar aquelas gotinhas, né, lá no posto de saúde. Ali é para garantir que a doença poliomielite não retornará ao Brasil. E que doença é essa? A poliomielite é uma doença que causa paralisia. A pessoa fica com essa deficiência, com essa limitação, né? Então, no Brasil, hoje, essa doença não existe mais, porque nós temos aqui um programa de vacinação que é rigoroso e que funciona. Mas, em outros países, sobretudo do continente africano, a poliomielite ela ainda é um problema sério. Não existe programas de vacinação tão eficazes nesses países e é muito comum as pessoas serem acometidas pela polio, né? E a polio não tem cura. Além da questão do surgimento das vacinas, nós podemos destacar também outros avanços na medicina, como remédios para combater várias doenças, como as técnicas mesmo da medicina que melhoraram muito, o surgimento da anestesia, que antes não existia anestesia, as pessoas quando precisavam fazer algum procedimento cirúrgico, ou então extrair um dente, por exemplo, elas geralmente se embriagavam, né? Se embriagavam e aí iam embriagadas passar por esse procedimento para que não sentirem essa dor, tá? Ou então elas eram amarradas para amputar um membro, para fazer uma cirurgia, né? E como vocês podem deduzir, o índice de mortalidade em decorrência desses procedimentos médicos era um índice muito elevado. Então, a partir de 1800 até 1960, nós vamos ter um avanço tecnológico, um avanço nas técnicas de saúde. Nós vamos ter um avanço também na questão do saneamento, que é a destinação correta do lixo, a destinação correta dos esgotos. As principais cidades dos países desenvolvidos, elas passam então a criarem a sua rede de saneamento básico, a sua rede de esgotos. E o esgoto antes era jogado a céu aberto. Nós sabemos que em alguns países, como o Brasil, por exemplo, isso ainda é uma realidade. A ausência de saneamento é uma realidade. Mas, a partir do início do século XIX, porque 1800 é o último ano do século XVIII, 1801 já é século XIX. Então, a partir do século XIX, nós vamos ter, então, esses países desenvolvidos fazendo essa série de mudanças na sua infraestrutura urbana, dotando as suas principais cidades de saneamento básico, rede de esgotos, destinação correta do seu lixo,
despoluição dos seus rios e mananciais de água. Então, tudo isso, ao longo das décadas seguintes, vai promover uma melhoria da qualidade de vida, as pessoas vão ter mais acesso à saúde, as pessoas vão viver mais. Isso aí, óbvio, vai ocasionar um pico, né, de crescimento da população mundial. Então, esses foram os fatores que explicam, nesse recorte temporal, o motivo da população ter passado a crescer tanto de um momento para o outro. E o outro recorte temporal que nós vamos analisar é de 1960 em diante, né? De 1960 para cá. O que aconteceu? Nós temos aí uma melhoria ainda maior dos serviços de saúde. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um programa de saúde que se chamava PSF, que é Programa Saúde na Família, que agora a sigla não é mais essa, né? Eu vou deixar aqui na tela o nome correto, mas o serviço ainda existe, apenas mudou de nome, onde se você tiver uma pessoa idosa com algumas doenças mais sérias, como diabetes ou outras doenças, algum idoso acamado, vai uma equipe médica na sua casa uma vez por mês. Primeiro vai uma agente comunitária de saúde, ela visita a sua casa uma vez por mês, isso é em todo o território brasileiro, isso é um programa federal, e essa agente de saúde vai saber exatamente quantas pessoas na sua casa tem, né? Quais as doenças que essas pessoas têm. Se tiver algum idoso na casa, ela vai saber. Se esse idoso tiver alguma doença, essa agente de saúde também vai saber. E aí, se tiver alguém que preencha os requisitos do programa, aí vai um médico ou uma enfermeira, ou um médico e uma enfermeira na sua casa uma vez por mês ou sempre que houver necessidade. Então, imagine o impacto que isso causou em qualidade de vida para a população brasileira. E nós estamos falando apenas do Brasil. Só que nós temos que analisar o contexto mundial. Essas melhorias nas condições de saúde, elas aconteceram no mundo todo, né? A partir da segunda metade do século XX, 1960 em diante. Nós temos também melhorias em exames laboratoriais, exames médicos de maior qualidade, com uma maior precisão no diagnóstico. Nós temos uma velocidade maior para esse diagnóstico. Nós sabemos que certas doenças, quanto mais rápido o diagnóstico, mais provável que a pessoa possa fazer um tratamento e ficar curada, não é? Então, esses fatores também contribuíram para que a população vivesse ainda mais. E aí você tem uma taxa de mortalidade que diminui muito também, e automaticamente a taxa de natalidade continuando alta, isso vai contribuir para que a população ela continue crescendo cada vez mais. Hoje no planeta nós temos aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Pertinho ali, aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Isso é o que nós tínhamos para a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto ainda. É um assunto um pouco complexo, mas você prestando a devida atenção, assistindo a essa videoaula outra vez, se for necessário, e fazendo o comparativo com o seu material, você vai conseguir entender tudo direitinho, tá bom? Então, na próxima aula a gente dá continuidade e até lá. Abraço!